Bom, é ou não é ciência? Bom, mas tudo isso aqui está no livro, né? Vou me diminuir mais um pouquinho aqui, coitadinho de mim. Vamos lá. Lista de demo bagunçada. É uma lista que demo fez sobre o que caracteriza uma ciência, mas eu baguncei porque eu tenho algumas críticas a fazer. Primeiro, ciência tem um objeto de estudo bem definido e de natureza empírica. Empírica. O que é empírico? Anote aí. Empírico tem a ver com experiência. Empírico, experiência. Empírico, experiência. Define bem sobre o que está tratando. A ciência define bem sobre o que está tratando. Por isso que é objeto de estudo bem definido. Outra coisa, objetivação. É objeto de estudo bem definido e esse objeto de estudo tem que ser visto como? De maneira objetiva. Timóteo, objeto ser visto de maneira objetiva não é uma redundância. Tá bom, calma, para aí. Objetivação pensa em subjetivar. Subjetivar eu vou ver esta caneta a partir da minha perspectiva, dos meus sentimentos, eu vou ver como eu quiser essa caneta. Não é assim a ciência. A ciência precisa de mínimo de objetivação, que é de considerar o objeto, considerar o que nós estamos estudando, como ele se apresenta, e não como eu quero que ele se apresente. Porque de repente, se eu acordar doido um dia e quiser analisar subjetivamente, eu digo, olha que maravilha essa bola. Isso não é uma bola. Não, isso não é uma bola. Subjetivamente, num diálogo, eu posso dizer que é uma bola. Mas para a ciência não tem sentido isso. Eu tenho que considerar as características objetivas ou que beiram ao objetivo, que são entendíveis, inteligíveis para a sociedade. Então, se eu disser que isso aqui é uma bola, por uma loucura ou outra minha, eu estou sendo subjetivo, não estou levando em consideração as características sociais e objetivas desse objeto que parece mais uma caneta. Então, continuemos. Observação controlada dos fenômenos. Isso é legal, porque todo mundo observa a vida, todo mundo tem algo a falar sobre a vida, mas a observação controlada dos fenômenos é típico da ciência. Ou seja, no canal da Discovery, nós temos aquelas pessoas que ficam analisando pinguins durante meses, filmando e tal, e criam uma história sobre o caso. Para se ter ciência, é preciso de uma observação controlada. Não é, hoje eu vou ver ali como é que está na feira. Aí passa 2 meses. Eu vou lá de novo para fazer um conhecimento científico. Já fui 2 vezes. Não é assim. Você tem que organizar suas idas à feira se quiser ver a feira como objeto de estudo. Organizar a observação. Tá? Outra coisa, discutibilidade. Isso é lindo. Ciência nasceu para ser discutível, para ser discutida. Se você não quer ser questionado, se você não quer discutir, se você não quer criticar e ser criticado, você não serve para a ciência, porque não dá para viver ciência sem crítica constante. Tá? Originalidade. Originalidade não é que tem que ser, você tem que descobrir toda vez que for fazer ciência, descobrir a roda, descobrir o fogo, como se faz o fogo, etc. Não. Significa que você não pode fazer cópia. E aqui a ciência é sempre trabalhando a partir de dados, que pode chegar a conclusões semelhantes, mas você não pode simplesmente repetir sem crítica o que outro falou. Isso não é ciência. Isso é plágio. Inclusive, meus amiguinhos, plágio é crime. Plágio não se deve fazer. Toda vez que vocês forem usar as palavras de alguém, coloque entre aspas, ou então digam, no caso se estiverem falando, que essas palavras, essas ideias não são suas. Vocês viram que no começo do texto eu já anunciei que eu vou trabalhar com alguns autores, e esse trabalho aqui se baseia num PDF de uma apostila de metodologia da ciência, tá bom? Então você tem que deixar claro sobre quem está falando. Eu deixei claro que essa lista aqui é do demo, por exemplo, mas deixei claro também que eu dei uma bagunçada nela, porque eu não concordo com algumas coisas, nem com a organização dele. Coerência. A ciência tem que ser coerente?
porque ela parte de uma argumentação lógica. Aí imaginou eu falar, olha, eu fiz uma experiência, eu passei uma semana só comendo tomate, então cheguei à conclusão que cebola faz mal para a saúde. Peraí, tu passou uma semana comendo tomate, deve ter ficado bem. Aí com isso você chega à conclusão que cebola faz mal para a saúde? Não. Não tem lógica a relação de essa historinha bem que eu contei, não cola, não tem coerência. Então, outra ideia que cola junto com a ideia de coerência é sistematicidade. Já falei ainda agora. Você tem que estar dentro de um sistema, você trabalha no sistema, você não é aluado, você não é solto no mundo. A ciência é feita organizada, sistematizada, é feita para ser encaixada. Então, aliás, vocês trabalham com um encaixe. Então não pense que você vai começar hoje do nada uma ciência do zero e criar tudo. Não, ela já existe e ela precisa ser sistematizada. Tá? Estou falando rápido, mas é porque eu acredito que as dúvidas devem sair não a partir só dessa explicação, mas da leitura, explicação, e aí vai parir algumas dúvidas, tá? Consistência, base sólida. Já imaginou? Eu fiz uma experiência ainda agora com uma semana comendo tomates. Mas já imaginou se eu estou aqui, aí eu vou lá na cozinha, pego um tomatinho, mordo, aí me sinto bem à noite. Olha! Concluir que tomate faz bem. Peraí, tu comeu um pedacinho de tomate, já está dizendo isso. Que base você tem para isso? Que base fraca, frágil você tem? A ciência precisa de uma base sólida. Por isso que ciência não se faz de dia para noite. Por isso que se questiona também essa rapidez das vacinas. Por mais que eu não sou contra a vacina, viu? Só que eu questiono a rapidez com que isso está acontecendo agora. Se bem que o mundo parou também para isso. Então tem várias questões. Mas eu sou pró-vacina, por favor. Que fique longe de mim esses aluados que colocam todo o problema do Brasil em vacinação. Linguagem precisa. Precisa significa uma linguagem formal, certa, exata. Você não dá para fazer poemas na ciência. Eu gostava disso, eu era muito criticado pelos meus professores, porque eu tentava escrever meio bonitinho, sabe? Às vezes fazendo mais crítico, umas ironias, não sei o quê. Mas a ciência, ela não é que ela não suporta isso, é porque ela não prioriza isso. Você tem que ser claro, exato, direto. Uma linguagem exata, precisa. Intersubjetividade. Opinião dominante da comunidade científica de determinada época e lugar. O que é isso? Intersubjetividade. Subjetividade é cada um tem a sua. Mas uma intersubjetividade é como se fosse algo que ligasse as subjetividades. E o que liga um cientista a outro? É uma tradição. Uma tradição que vem de uma comunidade científica, que não nasceu de um dia para outro. E eu e você temos que respeitar essa intersubjetividade. Respeitar que existe, respeitar que existiram antes cientistas e que eu estou nascendo agora no século XXI, então eu tenho que ir com calma, respeitar, por mais que eu coloque questionamentos, dúvidas, críticas em relação a cientistas super famosos, posso, mas eu tenho que respeitar esse lugar, porque a ciência é uma tradição e ela está estabelecida. Tem os pares, como a gente chama. Pares é o quê? Um cientista é lido por outro cientista e não o contrário. As pessoas leigas não se interessam pela ciência, interessam mais em criticar. Então eu estou adentrando um mundo que eu tenho que reconhecer que existe toda uma organização própria, tá bom? Autoridade por mérito, meu Deus, eu não gosto dessas expressões que ele utiliza não, mas mérito significa, vamos dizer, uma qualidade própria, um avanço merecido.
a ideia de graduado, mestre, doutorado, de que já produziu, já ganhou prêmios, isso tudo tem que ser respeitado, tem que ser considerado. Mas cuidado, se alguém que é muito famoso na física, doutor em física, de repente quiser falar sobre química ou sobre uma área da física que ele não estudou, ele não tem autoridade. A autoridade que nós temos se baseia sempre em estudos e pesquisas. Se eu não tenho estudo e pesquisa, eu não tenho autoridade nenhuma enquanto ciência, enquanto cientista. Essas duas questões aqui que ele colocou, é ou não é ciência pela relevância social e pela ética. Se a pesquisa tem relevância social, ela é ciência. Se não tem relevância social, ela não é ciência. Eu não concordo com isso. Eu até concordo que nós devamos investir, lutar para melhorias sociais em todas as áreas. E por isso, que bom seria se nossas pesquisas científicas tivessem sempre uma relevância social, uma importância para a sociedade. Mas eu não posso negar e dizer que alguém que está estudando uma coisa que no momento não é importante para a sociedade, que isso não é ciência. Por isso eu coloco interrogações aí. Ética. Uma pesquisa séria leva em consideração a ética. Eu acho que essa questão da ética, ela é uma questão muito relacionada a princípios morais, e isso a ciência não é, vamos dizer, moral nem imoral, ela é amoral. Então, nós que produzimos ciências temos que levar em consideração a ética, mas não é uma característica da ciência a ética. Então, por isso que eu critico essas duas colocações do Demo. Conhecimento popular. Os autores da apostila chamaram Lakatos e Marconi para discutir conhecimento popular versus ciência. Conhecimento popular, que eu já disse que nós não vamos deixar de ter, ele é superficial, em contradição com o científico, que é mais profundo. Ele é sensitivo, ele se baseia só no sentimento. A ciência também se baseia no sentimento? Também, mas ela prioriza o racional, ou pelo menos tenta priorizar o racional. O conhecimento popular é subjetivo, é muito do sentir, muito do que eu penso, muito da pessoalidade. O conhecimento científico, ele também tem do que eu penso. Não é essa coisa assim tão subjetiva, objetiva, mas aqui, se fôssemos para fazer uma diferenciação, seria subjetivo, objetivo. Subjetivo, conhecimento popular. Objetivo, conhecimento científico. Assistemático, não segue um sistema, é o conhecimento popular. O científico é organizado e sistemático. Acrítico, toda vez que tiver um azinho na frente de alguma palavra, aliás, toda vez não, em grande parte das vezes, esse azinho quer dizer uma negação. Então, acrítico, não crítico. Então, o conhecimento popular é visto como não crítico e o científico como questionador, ou seja, como crítico. Observações sobre a ciência. A ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade, tá? Por mais que eu seja um defensor da ciência, um propagador da ciência, constantemente lutando contra o que falam mal da ciência aí, eu não posso dizer que a ciência é o único caminho de acesso à verdade, ao conhecimento, porque existem vários tipos de verdades, vários tipos de conhecimentos, tá? Tem um negócio aqui no meu nariz, por isso que eu estou tirando aqui. Deve ser um cabelinho, não sei. Um mesmo objeto ou fenômeno pode ser observado tanto pelo cientista quanto pelo homem comum. O que leva ao conhecimento científico é a forma de observação do fenômeno. É por isso que nós temos que tomar cuidado com os cientistas do WhatsApp, porque eles olham, de certa forma, a mesma coisa que nós, mas eles não usam os instrumentos, o modo de ver que nós cientistas usamos. Então, há de se preocupar com aqueles que se dizem cientistas ou se dizem conhecedores de determinado objeto, mas
olham para esse objeto, olham para essa situação, olham para o seu fato analisado e de repente chegam a conclusões sem crítica, sem análise. A ciência, aqui eu vou concluir basicamente com vocês, falando uma defesa minha, o que eu penso sobre a ciência. É como se fosse um tipo de linguagem. Você já aprendeu inglês? Já aprendeu francês? Já tentou aprender japonês? Tem vários aplicativos de língua no Android, etc., que possibilitam isso. Então vamos lá. A ciência é como se fosse você aprendendo uma nova linguagem. Então, pense as dificuldades que você tem, pense o domínio que você tem e pense como você, não sabendo, tem que se sujeitar às regras da linguagem. Então, a ciência, como toda em qualquer linguagem, tem conteúdo próprio, regras próprias, vocabulário próprio, dicionário próprio. Então você, o seu tio, os seus chegados que não são da ciência, diga assim, para você falar da ciência, você tem que aprender, você tem que entrar no mundo da ciência. Não adianta você de fora, sem entender nada ou entendendo pouquíssima coisa e criticar a ciência. Ela é uma linguagem que tem conteúdo próprio. Não é inteligível para quem não entende as regras. Então, se eu explicar algo científico, se você não entender o que é ciência, como se dá esse conhecimento, você não vai entender. Igualmente acontece quando um professor de francês vai explicar alguma coisa sobre o francês e você que não entende nada de francês diz assim, não concordo com isso. E cara, tu não concorda? Mas eu é que conheço a língua, eu é que sei sobre o que se trata. Se tu não concorda, para tu não concordar, primeiro tu teria que aprender um pouco de francês, com as regras, as lógicas da língua francesa. Entende? Então, não é afetada por conhecimentos, críticas advindas de outra área. Já imaginou você dizer que o francês está errado porque no português é assim que se faz, no português é desse jeito, então o francês que é diferente está errado? Não. Você pode até amar o português, gostar do jeito como eles organizam, mas isso não afeta, não soa como crítica à língua francesa. Entendem? São línguas diferentes. Então a ciência, vai alguém do senso comum gritando, essa ciência não quer dizer nada, não sei o quê. A ciência fica olhando assim, tá bom, tá dizendo. Ciência nem se toca para isso, porque ela não é afetada. Quem critica a ciência deve entrar no mundo da ciência. Se quiser depois sair, saia. Mas para criticar você tem que usar as armas da ciência. Não pode ser julgada por quem não conhece as regras. Já falei mais ou menos isso. Se não conhece as regras, não tem nada para falar sobre. Tem formato próprio, convenções, artigos, monografias, revistas, reuniões. Não adianta você fazer uma corrente de WhatsApp, porque a corrente de WhatsApp não é considerada científica. Aquelas mensagenzinhas que tem um vídeo curtinho e um grande nome assim bombástico, meu Deus, desespero, tal. Isso aí tudo não é caracterizado como um formato de fazer ciência. É presa a uma tradição. A ciência, ela é presa a uma tradição que não adianta você que nasceu no século XXI se revoltar e querer o contrário, querer modificar, querer dizer outra coisa sobre a ciência. Não, ela é presa a uma tradição que tem instituições, revistas, personalidades, personagens importantes para o desenvolvimento da ciência. Não trabalha com verdades absolutas, já falamos muito sobre isso. Ela trabalha com verdades circunstanciais, verdade com base no que tem, que é até chamado por Demo de fragilidades controladas, que são frágeis, mas pelo menos são controladas. Tem gente que tem uma verdade grande, forte,
que não tem base nenhuma. Se você não conhece e quer usar a ciência, vai cometer vários erros ridículos. Então, para você que não é da área da ciência, já adentrou um pouquinho, se prepare porque você vai falhar. Na minha época falavam pagar mico, mas nessa época como é que se diz? Cometer gafe? Não, também é antigo, é mais formal isso, não sei. Você vai se dar mal. Você vai virar meme. Tá aí. Se você for usar a ciência sem conhecer, como vocês vão utilizar agora, aos poucos, você vai virar meme. Vai ser ridículo. E aqui, meus amados, uma pergunta que vocês vão ter que responder já, se preparem. Com base no conhecimento exposto, por que o senso comum parece quentinho? Aqui está uma mensagem para vocês do vídeo, tá? Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho, aí está aqui o senso comum. Mas se ligue, eu não quero que você fale só o que você acha da sua mentalidade maravilhosa, subjetiva. Não. Eu quero que você veja, leia o texto e veja o nosso slide, nossa aula aqui. E com base nessa aula, pegando partes, recortes do que você entendeu, é que responde essa questão aqui. Tá bom? Um cheiro.